Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para meditar mais uma palavra de Deus, né? E hoje, a palavra de Deus, Jesus vem nos trazer uma certeza de que quando perdemos os nossos sonhos, Ele olha para nós com misericórdia, vem e nos faz reviver de novo. É isso que a gente vem ver hoje nesse evangelho, o que ele trouxe para o nosso ensinamento hoje, né? Então a gente precisa seguir na certeza de que ele está nos olhando, vendo o nosso sofrimento pela perda, por aquilo que a gente não consegue. Ele está do nosso lado. Ele vê e vem até nós, né? E nos dá a vida, nos revigora, que todos os dias Ele revigora os nossos sonhos, né? As nossas tristezas, aquilo que a gente carrega no cotidiano da nossa vida. Então a gente vai ver isso agora nesse evangelho. Então, pessoal, hoje o evangelho ele está no livro de Lucas. Lucas. No capítulo 7, no versículo do 11, aqui ó, do 11 ao 17, aqui. E a palavra de Deus nos é dirigida dessa forma. Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: "Não chore." Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu lhe ordeno, levante-se." O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós." E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a liturgia, a palavra de Deus, ela vem falar de um milagre que Jesus faz na vida de um jovem, um filho único de uma viúva. Bom, a gente tem que prestar atenção direitinho na história, né? Essa mulher, ela era viúva. A palavra diz que ela era uma viúva e que ela tinha acabado de perder o seu único filho, né? Então, a gente meditando essa palavra, eu imagino que essa viúva, ela perdeu tudo, todos os sonhos, né? Essa viúva, ela estava dilacerada, o coração dela estava dilacerado. Hoje em dia, a gente sabe que nós, mulheres, temos autonomia, trabalhamos, né? Temos a nossa vida, ajudamos os esposos, quem é casado, a gente ajuda em casa, a gente tem essa autonomia de trabalhar. E naquela época as mulheres não trabalhavam, elas dependiam totalmente do marido. O financeiro era do marido. Então essa mulher, ela ficou sem nada. A partir do momento que essa mulher, acredito eu, essa mulher ficou viúva. Até hoje, a gente sabe que não é fácil o chefe da família quando morre. Para você enfrentar a vida sozinha, com os filhos, não é fácil. Às vezes não precisa ser a morte da carne, mas às vezes a separação, às vezes você separa, você tem aquela responsabilidade é jogada nas suas costas para que você faça valer sozinha aquilo ali. Então,
é uma coisa que dilacera você. Que você fica sem chão, você não sabe como você vai agir, né? Aquela viúva, ela ficou dilacerada quando ela perdeu o marido, né? Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam naquela época. E a palavra diz que essa senhora tinha um filho único. E chegou o dia do filho morrer. Então, essa mulher, ela estava indo ali naquele velório dilacerada. Todos os sonhos daquela senhora tinham acabado ali. Ela não tinha mais o financeiro para poder sustentá-la. Provavelmente ela já era uma pessoa de idade, né? Talvez não pudesse trabalhar, trazendo para os dias de hoje. E ela perdeu a única riqueza que ela tinha, que era o filho. A palavra diz isso, né? Que o filho era único. Ela não tinha mais a quem se apegar. Muitas vezes, na nossa vida também acontece isso. Acontece as perdas, né? A gente perde pessoas, muitas vezes a gente perde o marido para a morte, o filho para a morte, mas também a gente perde o marido para o adultério, né? Muitas vezes acontece da gente perder os nossos filhos para a droga, para a prostituição da vida, né? A gente só não perde a pessoa física para a morte, a gente também perde para a vida, né? Então, quando acontece isso na nossa vida, o nosso coração ele fica dilacerado, né? Muitas vezes a gente se questiona por que aconteceu isso. Eu criei de uma forma tão certa e por que aconteceu isso? São muitos porquês. E com certeza aquela viúva tinha esses porquês na cabeça. Ela se questionava o porquê de Deus permitir que ela perdesse o único filho, o único sustentáculo que ela tinha naquele momento. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida diante dessa palavra? A gente tem a certeza de que, do jeito que Jesus olhava para aquela mulher, encontrou com aquela mulher, eu acredito que foi um encontro, não foi uma coincidência, foi uma providência. Jesus sabia que o coração daquela mulher estava dilacerado de dor, da perda, dela não ver mais perspectiva de vida nenhuma, né? E ali ela ia acontecer o que nos dias de hoje? Uma depressão. É a palavra certa, a palavra-chave, a doença do século, depressão. Essa mulher iria pegar uma depressão, essa mulher ia se, né, defiando até morrer. E Jesus já via o coração dessa mulher. É impressionante como Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está triste, por que a gente está triste. Ele sabe do que almeja o nosso coração, o que a gente deseja, o que a gente quer. Ele sabe, né, de tudo o que acontece. E ele tem compaixão de nós, como ele teve compaixão dessa viúva. A palavra diz que em momento nenhum ela chamou ele. A viúva não clamou, não chamou. A palavra diz que o enterro estava acontecendo. E Jesus olhou para ela e sentiu que o coração dela estava dilacerado. Que os sonhos daquela mulher tinham acabado, né? E hoje, com essa palavra, ele vem nos mostrar que quando os nossos sonhos eles estão apagados, quando a gente não tem mais esperança de sonhos, não tem perspectiva de nada, né? Ele tem compaixão, ele sente a sua dor, a minha dor, que muitas vezes a gente sente, né, por não conseguir aquilo que a gente quer, né? Por não conseguir aquilo que a gente quer. A gente também atinge o coração de Deus com a nossa dor. Porque ele tem um tempo determinado para cada coisa. Ele poderia, acredito eu, chegar no velório, passar no velório do marido na época que o marido morreu dela, né? Mas não. Ele esperou o momento certo. O momento em que ela não tinha mais esperança de nada.
Quando o marido dessa viúva morreu, com certeza, ela tinha um filho. Ela tinha o sustentáculo dela, que era o filho. Então, aquilo ali movia ela a viver. Quem tem filho sabe que os filhos são motivações para a nossa vida, para que a gente continue, né? É o que nos dá motivação de sair de casa para trabalhar e de voltar e saber que a gente tem eles ali. Então, não era o momento oportuno para Jesus ressuscitar o marido dela. A dor não estava sendo tão dilacerada quanto no momento que ela perdeu o filho. No momento que ela perdeu o filho, que ela se viu sem nada, que ela enterrou todos os seus sonhos. Agora eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais o financeiro para sobreviver, porque eu não tenho marido, eu sou viúva. E agora eu não tenho meu único filho. Muitas vezes nós estamos assim, com o coração dilacerado. Muitas vezes a gente se encontra assim. Sempre no nosso passado acontece muita coisa que nos desmotiva a continuar vivendo. Ou seja, é um trabalho frustrado, né? É um trabalho que a gente gostava muito daquele trabalho e daí foi botado para fora, saiu do trabalho, ficou desempregado, né? E você não consegue digerir essa situação até hoje. É um amor que vai embora, que te abandona, né? Que te deixa de lado. Amor não, eu vou até corrigir isso aí, porque amor não abandona, amor não vai embora, né? Fica ali no ruim ou no bom, mas fica. Uma paixão, vamos se dizer assim, que você pensou que era para a vida inteira e não foi. E ali você se fecha. Você se fecha como aquela viúva, né? Você se fecha para a vida, você se fecha para a felicidade. Você acha que depois daquilo nada pode acontecer com você. Então ali você é uma pessoa morta. Por dentro você é morta. O seu coração virou uma pedra por conta disso aí que aconteceu lá atrás. Muitas vezes o emprego, quando eu falei, né? Você não consegue se dar bem em emprego nenhum porque você queria aquele que não deu certo lá no passado. Isso te persegue. Isso te persegue. Né? Até hoje você sente dores dentro do seu coração por certas coisas que aconteceram e que você não conseguiu digerir. E por isso você carrega essa tristeza no coração. E aí Jesus vem mostrar e vem dizer que Ele está olhando para você. Ele olha para você. Ele sente a sua dor, a minha dor. Ele sente. E Ele vem restaurar a vida daquela viúva. Quando Ele toca no caixão e manda que o jovem se levante. Imediatamente, o jovem levanta e começa a falar. Na nossa vida não é diferente. Jesus, Ele tem compaixão da sua dor, seja ela o que for, seja ela onde for. Não é a dor física que se fala aqui, é a dor espiritual. É justamente a dor disso aí, é a dor de uma perda. É a dor de algo que não aconteceu. É a dor de alguma coisa que você sonhou na vida, né? Para a vida. E deu errado. Uma segunda pessoa destruiu os seus sonhos. E você até hoje não consegue dar um passo para frente diante dessa situação. Por quê? Porque você ficou frustrado. Você ficou uma pessoa depressiva, sofrida naquela área. Não confia mais em nada, não confia mais em ninguém, não tem mais sonhos, não tem mais esperança. Então a palavra vem dizer que o morto aqui representa isso. O lado espiritual morto que a gente carrega dentro da gente. Quando a gente não aceita, quando a gente não consegue seguir, a gente é como se fosse uma pessoa morta por dentro. É uma pessoa que não sabe
não transmite amor para ninguém. Não transmite. É aquela coisa presa. É aquela coisa seca. Sabe? Seca. E aí Jesus diz: eu estou vendo o teu coração. Eu tenho compaixão de ti. E eu vou chegar até aí. Mas você precisa abrir o caminho. Aquela viúva, ela deixou que Jesus parasse o enterro do filho dela. Ela poderia dizer: eu não conheço esse homem, eu não vou deixar esse homem tocar no caixão do meu filho. Que siga o cortejo lá. Não tinha por que ela deixar parar, mas ela abriu o coração naquele momento. No momento dilacerado que ela se encontrava, ela abriu o coração e deixou que Jesus tocasse, perguntasse a ela: por que choras? Não chores. E ali ele ressuscita o filho dela. Ele dá a ela a alegria de voltar a viver. Você imagina, você tem um único filho, está numa situação que ela estava e de repente ela vê o filho ressuscitado. Tudo dentro daquela viúva se restaurou. Eu acredito que sim. Tudo se restaurou naquela viúva. E aí Jesus traz para nós. Ele diz que tá de olho no nosso coração, tá de olho na nossa vida, tá de olho nos nossos sonhos, nos nossos desejos, mas principalmente nas nossas frustrações, né? Na nossa falta de sonho. Né? Sabe quando você pega o sonho e enterra e não deixa que ninguém desenterre? Pois é, ele está ali. Agora você precisa deixar ele tocar em você. Você precisa deixar ele tocar no teu coração. Eu preciso deixar que ele toque no meu coração, na área. Se existe alguma área dentro de mim que eu precise que ele toque, eu preciso deixar como essa viúva deixou. A viúva deixou que o cortejo parasse para que ele ressuscitasse o filho dela. Ela nem imaginava que Jesus ia ressuscitar o filho dela. Mas Jesus ressuscitou. Deu para ela a alegria de viver, né? De sonhar. Naquele momento eu acredito que os sonhos daquela viúva rejuvenesceu dentro dela. E hoje Jesus vem nos dizer a mesma coisa. Que os nossos sonhos precisam ser restaurados. Porque Ele tem compaixão de tudo que acontece dentro da gente. Se a gente está triste, Ele fica triste. Se a gente está alegre, Ele está alegre. Talvez Ele ainda não restaurou porque você não deu abertura para isso. Você não acredita que Ele possa ressuscitar o que está morto dentro de você. Ou eu também não. Não, isso aqui é um assunto que não se fala. Eu não acredito mais nisso. Porque um dia eu acreditei e eu levei uma rasteira. Né? Se tudo que não desse certo na nossa vida desde o começo, a gente estacionasse, a gente era como um morto. Né? Um zumbi no mundo. Né? Porque a gente não tentaria várias e várias vezes para ver se a gente consegue realmente o que a gente almeja, o que a gente quer. Né? Mas a palavra diz que aquela viúva, ela deixou Jesus tocar, e Jesus tocou e fez um milagre na vida dela. E depois que ela ressuscitou, a palavra diz aqui que o morto, ele começou a falar. Quando Jesus, ele faz as obras na nossa vida, o que é que acontece? A gente tem sede de falar. Quando acontece um milagre na nossa casa, a gente corre para dar um testemunho. A gente diz: eu fiquei curada porque Jesus assim me curou dessa forma. Né? A gente vai na igreja, a gente dá o testemunho de vida. É assim? Então, aquela mulher saiu dali falando de Jesus, do que Jesus tinha feito na vida dela, assim como a gente faz quando a gente recebe um milagre. Né? A gente sai falando. E a palavra diz que o defunto, imediatamente ele começou a falar. Ou seja, nós também vamos falar, vamos contemplar
o sonho que cada um tem dentro da sua realidade, dentro da sua vida. Agora você precisa abrir, deixar Jesus tocar na sua ferida do passado, no seu coração, abrir, confiar que nada pode ser igual do que já passou. Nem tudo pode ser igual, né? Se você é uma pessoa fiel a Deus, se você tem um favor de Deus por você, pelo menos tentar obedecer a palavra de Deus, Deus só tem algo de bom para você. A partir do momento que você não acredita, você está pecando, porque você não acredita em Deus. Você não acredita que Ele pode fazer diferente, que Ele pode colocar pessoas diferentes na sua vida, que Ele pode te dar um emprego melhor do que aquele que você almejava para a vida, né? Às vezes até uma profissão. Desde criança que eu tenho uma profissão X, então quando eu ficar adulta eu vou fazer. Não consegue fazer porque a vida ela dá voltas. E aí a pessoa se frustra. Não, agora eu não quero mais saber de estudar, porque eu não fiz quando era jovem o que eu queria, então eu não vou fazer mais. Isso não existe. Se você não abrir o coração e dizer, Senhor, eu não tive tempo, eu não quis fazer lá, porque eu desviei a vida. Eu não fiz, mas eu ainda quero fazer. Né? Eu ainda quero fazer. Se eu não tenho condições de fazer exatamente aquilo, ou talvez a minha idade não dê mais para fazer aquilo que eu sonhei na minha vida, mas eu posso fazer muitas e muitas outras coisas. Né? Por quê? Porque Jesus ele tem misericórdia desse pontinho aí que tem dentro do nosso coração, que nos machuca. Né? Mas para isso a gente precisa abrir o coração para Ele tocar, como aquela viúva deixou Ele tocar no caixão do filho dela. Parar o cortejo, abrir o caixão e ressuscitar o filho dela. Né? Enquanto a gente tiver morto, enquanto a gente tiver coração de pedra, não confiar na coisa boa que Deus tem para nós, porque Ele só tem coisas boas. Pode ter certeza que Ele só tem coisas boas. Né? A vida vai passar, já está passando, né? E você não está desfrutando de nada. Eu não estou desfrutando de nada. Por quê? Porque eu me prendi a um passado que eu escolhi, que não foi escolhido por Ele. Fui eu que escolhi. Todo o nosso passado, a gente só escolhe a vontade de Deus quando a gente conhece a palavra de Deus. Lá atrás, ninguém conhecia a palavra de Deus. Então, a gente escolhe, a gente faz as nossas escolhas. Eu quero trabalhar nisso aqui, mas eu tenho vocação para isso aqui. Mas eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Né? Eu vou casar com isso aqui, mas não é isso aqui. Eu não pedi a Deus isso aqui, mas eu quero isso aqui. Né? Porque o que Deus tinha para mim era diferente. Mas eu escolhi isso aqui. Então, nada mais justo do que eu ter as consequências do meu erro, né? Então, hoje, vamos levar para a nossa vida. Jesus tem compaixão de nós e está olhando por nós, por nosso coração. Vamos abrir a porta, vamos deixar Ele tocar, vamos deixar Ele fazer do jeito que Ele quiser, né? Porque assim a gente vai ser muito feliz. Um cheiro no coração de vocês e até amanhã.